Fala galera, beleza? Vamos para nossa semaninha 3, né? Do quarto bimestre. Hoje o assunto é bem rapidinho, um vídeo bem curtinho, sobre trabalho, tá? No nosso cronograma hoje a gente vai falar de trabalho de uma força. E eu vou pegar um exercício aqui, dois exercícios para a gente trabalhar com esses conceitos do trabalho. Depois a gente vai ter uma aula só para potência, uma aula só para relação com energia. Então, por enquanto, a gente fica só na relação entre trabalho, tá? E essa transferência de energia. Então, a material de vocês, trabalho de uma força, é o primeiro exercício da PUC. A força F de módulo 30 newtons, vou anotar essa informação. F, 30 newtons, atua sobre o objeto formando um ângulo de 60 com a direção do deslocamento. Então, o ângulo θ é 60 graus. Aí ele passa o seno e o cosseno de 60 e D é a distância que ele se movimenta. Eu vou usar ΔS, seria o ideal, tá? O trabalho realizado bom, primeiro, qual que é o problema que eu tenho aqui? Eu tenho algo mais ou menos assim. Eu tenho um objeto agindo sobre ele, eu tenho uma força F, e aqui existe um ângulo com deslocamento de 60 graus. O deslocamento, nesse caso, é para a direita no meu desenho. Tá? O que é o trabalho? O trabalho de uma força é a transferência de energia. Transferência. Opa, aqui. Transferência de energia. Certo? Professor, mas como assim transferência de energia? Se dois corpos interagem entre si, né, tem uma força ali no caso, um par de ação e reação, e há transferência de energia por ação dessa força, isso chama trabalho. O calor, por exemplo, também é transferência de energia, mas é transferência de energia entre corpos com diferença de temperatura. Tá? E como que eu calculo o trabalho? Bom, a equação do trabalho é bem simples. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. A força é 30, o deslocamento é 10 metros. Só se não estou na frente, não. O cosseno do ângulo, o ângulo entre o deslocamento e a força, que é 60. Então, o cosseno de 60, que vale meio. Que eu vou simplificar, não, vou fazer diferente, vou fazer assim, ó. 30 vezes 10, 300, vezes meio, fica dividido por 2. Então, o trabalho é 150 joules, que é a resposta na alternativa C. É importante, esse cosseno da fórmula aqui, gente, ele aparece por uma questão de um produto escalar, que é uma coisa que vocês não estudam no ensino médio. Mas eu tenho dois vetores, né? Uma força e um deslocamento, ambos vetoriais, e o resultado disso é um escalar, que é o trabalho. Então, produto escalar, você pega dois vetores, multiplica e encontra o escalar e aparece esse cosseno. Tá? Normalmente a gente faz a decomposição para tentar justificar, mas o que não é bem verdade. Na verdade, é que a gente tem um produto escalar, ok? Então, se a força for constante, você pode aplicar a equação do trabalho, normalmente. Agora, e no caso do exercício 2? Vamos lá, da FAMERP. Tá pequenininho aqui, gente, mas é o que deu para fazer para encaixar tudo aqui, tá bom? A figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola, a partir da posição A até atingir a posição C. Não sei se está dando para enxergar, aqui é o zero, tá? Na verdade, aqui é o zero, tá certo? E aqui é o 20. Essa mola está sendo comprimida, né? Então, a gente tem que a deformação seria de 10 a 20, aqui, de 0 a 20. O gráfico apresenta o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição. Conforme você vai mudando, a força é maior. Então, na verdade, gente, aqui tem só um conceito complicado, mas eu já vou falar qual que é o conceito aqui, que está meio confuso nesse exercício. O trabalho exercido pela força elástica, pela mola sobre o bloco, ele quer o trabalho, a transferência de energia. Se você já sabe energia potencial, você pode calcular por energia potencial. Mas o trabalho, ele também é a área do gráfico da força pela distância. Quando que a gente usa isso? A gente usa isso aqui quando a força não é
constante, é diferente de uma constante. Por exemplo, nesse gráfico que a força vai aumentando. O que eu falei que está confuso? Aqui, a posição de 20 tem a força máxima, se você olhar no gráfico. Tá? A posição de 0 tem a força 0. É complicado, porque esses dois x aqui, ó, eles estão representando coisas diferentes. O x aqui em cima é uma posição, esse x aqui embaixo é uma deformação. Então, só para fazer uma correção aqui, aqui a força é 0 e aqui a força é máxima, que vale 8 newtons, no caso do desenho. Tá? Quando a caixa está aqui, a mola está sem estar esticada. Então a deformação nesse ponto é 0. E aqui ela está comprimida, ó, dá para perceber que ela está comprimida. E a deformação aqui é 20 centímetros. Então esses dois x aqui, x, eles não representam a mesma coisa. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, nesse caso, o que é o gráfico? O gráfico é essa linha que eu estou pintando de verde. E se eu calcular a área, eu sei o trabalho. Então, é a área da linha com o eixo x. É isso aqui. Isso aqui é um triângulo, então o trabalho é igual à área. A área do triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. A base, aqui está em centímetros, tá? Então, 0,2, que é 20 centímetros. A altura está em newton já certinho, dividido por 2. 0,2 dividido por 2 dá 0,1 vezes 8, 0,8 joules. Esse é o trabalho da força elástica, ok? Bem de boa. Se você tem força variável, se você tem o gráfico, você pode calcular a área pelo gráfico. Se não, você aplica a equação. Tem outras formas de calcular pela variação da energia cinética, mas isso aí a gente vai trabalhar numa outra aula, certo? Pessoal, é isso. Até semana que vem. A atividade está postada. Qualquer dúvida, me procurem. Falou!